Fala, massa atleticana! Estamos aqui com mais um It's Showtime, nosso programa de entrevistas com o intuito de trazer conteúdo, conhecimento e experiência para você, torcedor. E hoje a gente está aqui com o Ricardo Moreira, eu estou aqui com o Fred, e a gente vai bater um papo com o Ricardo, que é diretor de futebol do Orlando City, uma pessoa que já é referência na área de gestão, de futebol, e a gente vai conversar sobre futebol, sobre o negócio, sobre gestão de clubes e muito mais. Então fica à vontade, fica com a gente. Fala, Ricardo, seja bem-vindo. Vitor, Fred, obrigado aí pela parte do referência, né? Agradeço, não me sinto assim, mas muito obrigado, um prazer falar com vocês aí, com a massa atleticana também, com todo mundo que acompanha o canal de vocês, e vai ser um prazer esse bate-papo aqui. Então tá bom. Lá na frente, durante a entrevista, eu vou me justificar, para não ficar parecendo que eu tô puxando o saco aí. Não, Mas eu vou me justificar. Só tomei como elogio, só tomei como um bom elogio, Vamos lá, Vitor, toca a bola. Beleza. Então, Ricardo, a gente te apresentou, né, como diretor de futebol do Orlando City, que já é um clube mais do que conhecido para o brasileiro, até por conta de nomes que passaram no clube, né, Kaká, Alexandre Pato, e por todo o marketing a respeito do clube. Mas falando de você, conta um pouquinho para a gente como você chegou no Orlando City, um pouco da sua carreira, um pouco da sua trajetória, como é que as coisas aconteceram até você parar no clube. Não, bacana, legal falar com vocês de novo. Então, só para tentar resumir aí, que já os cabelos brancos aqui já estão me entregando, então já é uma trajetória um pouco longa, não muito longa, mas um pouco longa. Então, começou lá atrás, cara, tentei ser jogador de futebol, cresci em São Paulo e tentei ser jogador de futebol de base lá, fiz 200 mil testes, joguei futebol na Portuguesa, futsal e tal. E chegou um momento que eu vi realmente que não tinha condição técnica de seguir essa carreira aí de jogador de futebol com alguma qualidade, né? Não vou culpar nenhum empresário ou nenhuma lesão de joelho. Foi realmente ali um momento que eu dei conta que eu deveria seguir outro caminho e fui estudar, fui fazer direito, virei advogado. No meio do caminho estava tentando me aproximar o quanto possível do futebol e comecei a me especializar em direito desportivo no meio da faculdade, né? E aí, saindo da faculdade, trabalhei num grande escritório de São Paulo, nesse departamento, representando vários clubes do futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, questões FIFA, questões Comitê Arbitral do Esporte, negociações de jogadores, transferências e tudo isso. E aí, no momento, também mais um momento aí de talvez infelicidade na carreira, eu falei, pô, não é, eu tô do lado da mesa que eu não gostaria de estar, né? Eu tô envolvido com o futebol de alguma maneira, mas eu gostaria de estar um pouco mais próximo. E aí fui estudar gestão. Também, como todo mundo, obviamente, cresci gostando de um time de futebol, e aí, pô, criticava meu time pra caramba, gestão, contratação, pô, contratou 50 caras e foi campeão. Pô, isso pra mim não é um sinal de boa gestão, né? Boa gestão é você contrata 50, 10 dão certo e você sai campeão, nem é um bom resultado, mas não acredito que isso seja um sinal de boa gestão esportiva, né? Então, comecei a estudar bastante o tema, fiz aí um curso, 200 mil cursos e acabei me formando em um MBA de gestão esportiva. Durante o caminho na faculdade, um parênteses um pouco atrás, eu fui jogar futebol nos Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa para jogar numa faculdade. Bati uma bolinha boa ali, né, na faculdade, e me convidaram para ganhar uma bolsa e eu tranquei o direito por um pedaço e fui estudar gestão esportiva nos Estados Unidos. Eu fiquei só um ano, então eu não considero que eu estudei gestão esportiva nos Estados Unidos nesse momento, mas eu tive a oportunidade de ver um pouco como funcionava essa questão de draft, de universidade e tal, e um pouco da cultura americana no futebol. E aquilo me apaixonou, né? No esporte em geral, né? Eu estudava numa faculdade que era pequena, em comparação às grandes faculdades americanas, e a faculdade tinha centro de treinamento para todos os esportes, estádio para 25 mil pessoas, e eu falei, pô, esses caras fazem alguma coisa direito aqui, né? Então comecei a me interessar pelo tema, estudar, voltei para o Brasil, terminei a faculdade, fiz um MBA em gestão esportiva posteriormente, e durante um momento ali pintou uma oportunidade de eu trabalhar num dos meus clientes, que era o Audax na época, né? Eu fiz como advogado ali, o Audax de São Paulo, de Osasco. Eu trabalhei na venda do clube, do grupo que era do grupo de supermercados que era dono do clube, pro atual dono do Audax, inclusive. E naquela venda eu tive muito contato com o dono atual e tal, e acabei convencendo ele da maluca ideia de me contratar como diretor de futebol do clube, né? O clube ainda estava na Série A2, eu comecei, na verdade, como advogado, mas dando meus pitacos na área de gestão,
e acabou que eu virei o diretor de futebol do Audax e a gente fez boas campanhas no Campeonato Paulista, né? O clube chegou até a ser vice-campeão paulista, numa grande campanha da qual eu não fiz parte, mas eu fiz parte da montagem daquele elenco, trabalhei com o Fernando Diniz ali no início da carreira dele, no segundo ou terceiro clube dele, que era o Audax. Então aprendi muito ali, o Audax foi uma grande escola. E aquelas coincidências da vida, o Audax, a gente jogava um futebol bonito, vistoso, que é a característica do Fernando Diniz, e a gente estava dando resultado, e um técnico de um time americano, interessado em conhecer mais sobre futebol e visitar clubes sul-americanos e tal, se encantou pela maneira com que a gente jogava e foi visitar o Audax. E aí, encurtando um pouco a história, ele é o atual treinador da seleção dos Estados Unidos, foi o treinador da seleção dos Estados Unidos na Copa. Ele era treinador e diretor de futebol do Columbus Crew, um time lá de Ohio, e me contratou, queria alguém que fosse forte no mercado sul-americano para ajudar a convencer, a contratar jogadores sul-americanos para o Columbus, né? O Columbus era um time pouco conhecido, diferentemente do Orlando City, um time pouco conhecido na América do Sul, e então ele me contratou como chefe de recrutamento do clube, sem eu nunca ter feito um scout de um jogador, um relatório, ou feito de fato um trabalho como se pedem os clubes americanos e os grandes clubes de futebol, né, sobre a identificação de jogadores. Ali foi uma grande escola para mim. Eu fiquei 4 anos no Columbus, montei uma equipe com quase 10 scouts aí ao redor do mundo, conseguimos contratar bons jogadores para o clube, um clube com orçamento muito reduzido, assim como era o Audax, né? Então foi um trabalho mais ou menos parecido, né? Contratar bons jogadores, encaixando no orçamento que dessem resultado no campo e que posteriormente pudessem ser vendidos, alcançar resultados esportivos e serem vendidos. A gente conseguiu fazer isso no Audax até certa instância, e no Columbus a gente conseguiu fazer isso muito bem também, né? Fomos 2 vezes vice-campeões da MLS, fomos vice-campeões da MLS já no primeiro ano. No terceiro ano a gente foi vice-campeão da conferência, que é como se fosse a semifinal da liga, né? Porque, explicando rapidamente, são duas, igual no basquete, né? São 2 conferências, leste e oeste, elas fazem, os vencedores de cada conferência fazem a final. Conseguimos esses 2 bons resultados, além de um futebol vistoso, de venda de jogadores também. A venda mais cara à época de um jogador da MLS para o exterior foi o nosso goleiro que a gente vendeu para o Manchester City, que era o goleiro reserva do Manchester City até ano passado, jogou vários jogos de Premier League, etc. O Zach Steffen, jogador da seleção americana também, hoje está no Middlesbrough, na Championship. Então foi um trabalho que começou a chamar a atenção também com pouco orçamento, num time pouco badalado da liga, a gente conseguiu ter esse tipo de resultado. E aí o Orlando acabou acontecendo naturalmente, né? Eu conheci a gestão passada do Orlando, que era a gestão dos brasileiros, era o Flávio Augusto e o Alex Leitão, os donos do clube na época, o dono e CEO. E num jogo Columbus e Orlando, me apresentei, conversamos, brasileiro, precisando um dia aí, estou à disposição, né? Eu acho que vocês estão precisando de ajuda e acho que tem a minha cara também trabalhar num clube como esse, onde o apelo sul-americano é ainda maior, é o meu mercado forte, é o mercado que eu identifico melhor bons jogadores e tenho mais network, mais relacionamento. Hoje já consegui expandir para a Europa também, mas na época era meu foco. E aconteceu naturalmente. No final de 2018, o Orlando me contratou como diretor de futebol e eu tô lá desde então numa estabilidade pouco vista no nosso futebol, mas também um trabalho de médio, longo prazo, onde a gente pegou um time que nunca havia sido classificado para os playoffs, né? Um time que, apesar de grande nome, de grande trabalho de marketing, então, dentro de campo nunca tinha tido resultado bom, era um dos piores times da liga, na verdade, e foi também no nosso primeiro ano, em 2019, mas a gente teve paciência, voto de confiança do Flávio e conseguiu fazer do Orlando City aí já nos últimos 3 anos, 3 vezes indo para os playoffs, indo para a semifinal, um vice-campeonato de Copa, um título de Copa do ano passado, e também aí contratações muito importantes, competindo com grandes clubes brasileiros aí para grandes nomes do futebol sul-americano, vendendo jogadores para a Europa. Então o trabalho é uma carreira que começou lá atrás ainda como tentando jogar futebol igual quase todos nós e terminou aqui assistindo muita gente jogar futebol perto de mim, mas sem conseguir ter qualquer qualidade ali para trocar 2 passes. Fantástico, cara. Bacana. Boa trajetória para alguém tão jovem. Ô, Ricardo, você falou algumas questões que me chamam a atenção, assim. Você é executivo de futebol de um clube que tem um dono, né? Sim. Então, eu imagino que você tem uma equipe imensa e super competente de scouts, né? Sim. Principalmente a América do Sul, que a gente vê que aqui a gente tem muito na Major League, poucas pessoas acompanham e vemos, a gente tem muito jogador muito novo que sai da América do Sul, né, e já está atuando na Major League. Então, quando você tem um dono num clube, para o diretor de futebol, você tem que convencer aquele cara que vale a pena ele colocar dinheiro
naquele ativo ali, né? Sim. Como que funciona isso assim, num clube profissional para a torcida entender? Porque no Brasil isso é muito novo, né? A gente tem muito clube associativo, de 4 anos aí, ou de 3 em 3 muda presidente e Muda tudo. Como que presidente. seria isso? Como que seria isso assim nessa questão profissional no clube? Fred, é uma excelente pergunta, porque eu acho que é a base de todo o trabalho profissional num clube que tem boa gestão, que tem dono, que tem no futebol brasileiro as SAFs, etc. Né? Você tem que ter respeito ao dinheiro, porque o dinheiro tem dono. É uma coisa muito boba, muito básica, mas o dinheiro tem dono. Não é, o dinheiro não está no cofre do clube, você vai sair dali há 3 anos e você tem que fazer um trabalho que seja um trabalho, vamos dizer assim, parceiro da torcida, simplesmente, para você conseguir se reeleger ou coisa do tipo, para você estar bem com a torcida organizada, etc. É óbvio que você também quer isso, né? Então, acho que todo mundo quer isso, né? O profissional que é executivo de um clube quer ser campeão, assim como todos os outros, assim como a torcida quer também, né? Mas ele também tem a responsabilidade de reportar a alguém, né? Hoje, nos clubes profissionais, você reporta um dono que vem a ser o dono do dinheiro. Então, quando você vai pedir R$ 10 emprestado para seu amigo para comprar uma coca é uma coisa, para você pedir US$ 1 milhão para ele, para você comprar um jogador que você espera que dê um resultado para ele, que seja vendido, você vai pagar um salário, etc. Você tem uma responsabilidade muito maior, né? Então, para mim é uma coisa muito básica, mas a mais sensível de todas. Assim, o dinheiro tem dono. Eu vou na sala do dono pedir X milhões de dólares, X milhões de reais para contratar um jogador, um ativo que vai ser dele, do clube dele. Então, a partir desse momento, dessa coisa muito básica e sensível ao mesmo tempo, o trabalho tem que ser 10 vezes mais profissional e mais profundo para você minimizar o risco, né? Toda contratação carrega risco. Para você ser campeão e competir e tentar alcançar voos maiores, alçar voos maiores dentro do futebol, dentro do esporte, é necessário tomar certos riscos, né? Uhum. Calculados, obviamente. Então, se você quiser ter um time meio de tabela ali e tal, é muito fácil também, né? Você contrata os jogadores ali, você faz uma gestão de maneira a levar o clube trazendo menos pressão e menos expectativa de resultado, né? A expectativa é que cria todos os problemas. Então, se você quiser ser campeão, você tem que fazer certas apostas e tal. Passamos por isso no passado também, numa conversa, inclusive, muito clara com o dono. Ah, mas e se fulano der errado? Se fulano der errado, você me manda embora. Mas eu estou fazendo aqui uma aposta para a gente tentar ser campeão. Eu tenho certeza que sem fulano, ciclano e beltrano, não seremos campeões. E eu não tenho certeza que vamos ser campeão contratando eles, mas a gente vai estar mais próximo e fazendo um trabalho bem feito. A gente não faz só trabalho de scout, né, Fred e Vitor? A gente tem, obviamente, são 7 scouts hoje, análise de dados também, que ajudam a gente a filtrar, de novo, tudo para minimizar risco, tudo para minimizar erro. Continuamos cometendo erros, né? Mas mais acertos do que erros. Isso é muito importante, obviamente, para resultado e para manter para manter o clube saudável, as coisas saudáveis. A gente não Uhum. contrata nenhum jogador. Isso é uma política que vem desde o meu clube passado, que não passa nenhum jogador sem que ele seja aprovado por todos esses departamentos. Aí o departamento de análise de dados, o departamento de scout, obviamente o departamento técnico. E se você não tiver a última palavra do treinador na contratação, não vai dar certo, porque ele não vai botar para jogar. Uhum. Ainda que seja o projeto do clube, etc., a decisão final do treinador, isso tem que ser respeitado. Departamento de performance e departamento de análise de vídeo, né? A gente tem aqui essas separações porque o departamento de análise de vídeo costuma entrar na fase final do processo. Na verdade, o processo começa com análise de dados, onde você filtra os jogadores. A MLS tem uma particularidade, diferentemente do futebol brasileiro, por exemplo. No futebol brasileiro, você vai focar sua contratação em jogadores do Brasil, sul-americanos e geralmente sul-americanos que estão na Europa, na Ásia, enfim. Dificilmente você vai trazer um europeu para o futebol brasileiro. A MLS, por ser mais global, a gente acaba assistindo e tentando cobrir praticamente todas as primeiras divisões do mundo e algumas segundas divisões, Brasil, Alemanha, França, Inglaterra, as segundas divisões mais fortes, Espanha. Então a gente começa com a análise de dados, filtrando os jogadores que encaixam no nosso perfil já pré-definido, né, nosso modelo de jogo, nossos princípios dentro de campo, como joga nosso treinador, como o clube entende que o time deve jogar, e a gente contrata um treinador para isso, obviamente. Também, de novo, parece uma coisa muito básica, mas pouca gente faz, pela loucura que é o nosso futebol, né, no Brasil. Mas dentro desse modelo de jogo, desse perfil de cada atleta por posição, você faz o filtro no mundo inteiro e fazer, a partir do momento que você fez o filtro, os scouts vão assistir esses jogadores, fazer seus relatórios, passar a impressão de olho desse jogador. Sendo aprovado nesse processo, os scouts vão ao vivo ver o jogador
A partir desse momento que o jogador é aprovado nessas 3 etapas, né, análise de dados, scout de vídeo, scout ao vivo, chega até mim para eu ver da palavra final e começar ali, conversar com a gente, conversar com o clube, ver se o jogador é viável ou não, né? Os scouts fazem esse trabalho inicial, mas obviamente o trabalho final acaba sendo meu. E aí, nessa última fase do processo, enquanto existe a negociação, o nosso departamento de análise de vídeo já prepara para o jogador, basicamente, uma apresentação onde a gente mostra para o jogador onde ele vai jogar, o que a gente espera dele. Basicamente, é trazer um jogador sem surpresas, né? Ó, você tá vindo aqui para jogar de camisa 10, o que a gente espera do nosso camisa 10 é isso. Tá aqui, ó, material inteiro para você. É contra esses jogadores aqui que você vai disputar uma posição no elenco. Esses são jogadores da base que jogam aí. Essa é a liga, esses são os outros 10 da liga, isso é o que a gente espera de você. Basicamente, é uma conversa franca e direta. E aí a gente apresenta a cidade, apresenta o clube, como é o CT, como são os treinadores, quem são as pessoas e tal, o jogador se sentir em casa e também não ter nenhuma surpresa. E aí entra a área de performance também, onde a gente vai analisar GPS, histórico de lesões e tal, e aí a gente acaba... Então, ou seja, com uma contratação dessa, não existe não fazer todo esse tipo de trabalho para você pedir dinheiro para o dono do dinheiro para você contratar um jogador, né? Então, eu não consigo me imaginar vivendo num mundo onde isso não aconteça. Então, para mim, isso é uma coisa básica. É o departamento mais importante do clube para mim, assim como categoria de base, o departamento de scout, contratação, análise de mercado, que seja, que vai contratar os jogadores que vão representar o seu clube dentro de campo. Você não pode brincar nesse departamento. E também, quando você tem um dono do dinheiro, você tem que ter a responsabilidade de saber o que você está pedindo e que resultado você pode esperar. Pode acontecer que o jogador chegue em Minas e não goste do clima, pode ser que ele chegue em Orlando e não goste da Disney, pode ser, muita coisa pode acontecer, ele pode querer voltar, tem coisas que você acaba não controlando, família e tal, mas, de novo, né, o trabalho é para minimizar erros e tentar ter mais acertos do que erro. Tendo mais acertos do que erro, você vai ter menos gasto e você provavelmente vai ter melhor desempenho dentro de campo. O Ricardo, acontece às vezes, por exemplo, departamento de scout, ele não recomenda a contratação e o seu treinador bate o pé e fala que ele quer o jogador. Eu vou mentir para você se eu dizer que isso nunca aconteceu, mas quando aconteceu deu errado, foi uma vez só. E a gente, foi isso que eu falei para vocês, a partir daí falou, não existe, porque na verdade não foi que o departamento de scout bateu o pé, havia uma incerteza, não era uma unanimidade, então a gente foi pelo lado de, pô, será que vamos fazer essa aposta. E acontece que o que eu estava falando de expectativa, né, a gente não conseguiu vender direito a ideia de que era uma aposta. No fim do dia era uma aposta do clube no jogador X, e não funcionou. E não era um jogador caro, nem nada disso, mas a expectativa veio grande. Então, acabou sendo um erro, eu considero isso um erro meu, porque a gente não conseguiu passar direito a mensagem, não conseguiu ser honesto com o clube e com a torcida de que aquilo, obviamente você não vai postar de que que o jogador é uma aposta, mas a maneira de você explicar, ó, a gente não está trazendo aqui o Ronaldinho Gaúcho, então não espere que ele vai dar 3 chapéus e fazer 3 gols por jogo, bater a falta embaixo da barreira. Não é isso que vai acontecer. E a gente eu considera um erro, não o resultado do jogador, eu considero um erro um processo. O erro de resultado depois, existem várias variáveis, né? Existe o jogo. A bola pode bater na trave e entrar, pode bater na trave e sair. Você vai ser julgado pelo resultado, independentemente do que aconteça. Pô, você bateu bem, mas pegou na trave e saiu. Você bateu bem, pegou na trave e entrou. Como o processo não foi bem feito, na minha opinião, acho que a gente errou. Então, a gente sempre faz essa avaliação interna aqui de não cometer esse erro 2 vezes. Então, existem casos, a gente tem a sorte de trabalhar hoje com um treinador que, obviamente, foi eleito por nós, que entende que esse processo todo é clube. O clube tem uma vida mais longa do que o treinador e uma vida mais longa do que a minha, né? Os diretores, geralmente, têm vida mais longa do que o treinador, num cenário normal. Então você tem que pensar primeiro no bem do clube e depois pensar naquilo que o treinador está querendo. O ideal é você casar as duas coisas, né? Então a gente tem a sorte aqui de ter um treinador que sabe, ó, não vou contratar esse cara de 35 anos, de 38 e investir X milhões de dólares. Vamos contratar esse aqui de 22, que faz tudo que aquele cara faz e ele está mais em linha com aquilo que o clube quer fazer, que é ter um elenco mais jovem, continuar disputando campeonatos, desenvolver jogadores, vender jogadores, tudo isso. Então é tudo uma combinação de coisas, mas para mim o principal é isso. Se você não respeitar o processo, vai dar errado. E o processo tem que ser unânime.
se você tem alguém levantando uma bandeirinha na cara, ó, não tenho certeza, porque outra coisa que eu acho que a gente faz muito bem também é o recrutamento muito bom dos recrutadores. Isso é muito importante também, né? Sem dúvida. Então, só para vocês terem uma ideia, eu sei que eu falo bastante, mas é um assunto interessante. Na minha equipe de scouts hoje, eu tenho scouts mais jovens, que são aqueles caras de uma geração totalmente voltada para análise de dados e números e detalhes minúsculos do jogo e do jogador individualmente. Mas eu também tenho na minha equipe scout de uma geração já mais velhos que eu, de 50, 55 anos, que estão ali olhando o talento, de olhar e bater o olho e falar assim, ó, não, esse cara é bom. Tá, mas o que esse cara tem? Ele faz o que ele fala, cara, esse cara é o que a gente precisa. Sem Uhum. algo muito técnico, assim, mas a gente combina as duas coisas, porque eu entendo que tudo isso ajuda você, de novo, a minimizar erros, minimizar. Vem da É, expertise, né? Exato, você tem expertise. Eu não sou um cara totalmente para um lado e também não sou um cara totalmente para o outro. Eu acho que tem a combinação de tudo isso faz você ser melhor. Então, a gente busca fazer isso. Então, acho que a gente deu muita sorte também, foi muito competente na contratação das pessoas que contratam jogadores para a gente, tanto no Columbus quanto no Orlando. Acho que o resultado disso é um trabalho conjunto, né? Na posição que eu estou hoje, eu não tenho como mais ficar assistindo o jogador o dia inteiro. Tem outras responsabilidades também. Então, confio muito nesse departamento, porque eles estão trazendo o melhor que eles podem trazer dentro daquilo que a gente busca e tem tido resultado por isso, por essa combinação de fatores todos. Fantástico. Bacana. Aqui no Brasil, eu acredito que o torcedor ele está cada vez mais conscientizado, né, desses processos, da importância de É, profissionalizar os processos. Acho que, inclusive, os gestores estão, até acredito eu, né, vou formatar essa pergunta melhor, é claro, mas parece que a pressão por resultado muitas vezes faz os clubes atropelarem o processo, meio que tipo, eu sei o que fazer, mas não faço. Eu sei qual é o é. caminho, mas eu não vou por esse caminho porque tem torcida organizada cobrando, tem a expectativa que não está alinhada com o torcedor. Então, eu acredito que, né, nesse processo aí de muitos clubes brasileiros se Não é transformando em fácil. SAF, é um desafio alinhar essa expectativa com o torcedor. Por exemplo, teve clube tradicional na Série A que agora, né, nessa temporada de 2023, teve que chegar para a torcida e dizer, olha, o time que nós montamos é para não cair para a segunda divisão. O time que nós montamos é para ficar ali em 10º lugar do Campeonato Brasileiro. E o torcedor brasileiro não está completamente acostumado com essa Não. situação. É um só campeão entre 20 clubes, ele quer que o time dele seja o campeão todos os É. anos. Então, assim, conscientizar, alinhar a expectativa com o torcedor, eu acho uma coisa até complexa, porque alguns gestores acabam cedendo, né, em alguns momentos. Qual que você acha o melhor caminho assim para os clubes brasileiros saírem desse ciclo de ficar entende qual é o caminho correto, entende que o ideal é profissionalizar o processo, mas diante da pressão por resultado acaba cedendo ali e fazendo mais apostas e consequentemente aumentando a probabilidade de erros. Você tem poucos exemplos no futebol brasileiro de dirigentes que bateram o pé e mantiveram o treinador ou mantiveram jogadores e tal, porque acreditavam mais no projeto do que na pressão externa, né? Mas cada vez mais você tem mais exemplos disso, né? Tem exemplos recentes aí de treinadores, de jogadores e tal, que a torcida queria matar, que queria trocar e tal, que pressionava e dirigente bateu o pé. Olha, eu não sou hipócrita, não é fácil, porque a gente está falando de um outro animal, né, no Brasil, que é o futebol brasileiro, que é a relação com as torcidas e que é a paixão e que é a cultura e tudo isso. Aqui a gente tem um pouco mais de tranquilidade, ou bastante mais tranquilidade, porque estamos numa cultura onde se entende, por exemplo, aqui, isso nunca aconteceu com a gente, mas o Fred sabe bem também, existem times de todas as ligas aqui, de qualquer esporte, que começa a temporada mais ou menos, ó, já manda todo mundo embora, troca o treinador, bota o interino, faz um trade aí, troca todos os jogadores caros, vamos jogar com a molecada, porque ó, essa temporada a gente esqueceu, tá, pessoal? A gente vai só pensar na temporada ano que vem. Isso é uma loucura, né? Se você olhar como torcedor, né? Mas como gestor é uma coisa linda, que você fala assim, pô, realmente, isso aqui deu errado, tô tendo a oportunidade de corrigir a rota, estão me dando um voto de confiança de novo, ó, vamos preparar para o ano que vem. E vamos chegar mais forte ainda no que vem para brigar por títulos. É uma realidade difícil também. Eu não me vejo fazendo isso também, porque eu quero ganhar todo ano. E eu acredito que mesmo com às vezes com pouco investimento, montando times mais ou menos, se você montar bem, dá para você brigar lá em cima. Não sei ser campeão, mas dá para fazer barulho sem gastar muito dinheiro também. Eu acredito muito nisso com um trabalho bem feito, que é o que a gente tem feito. Que é o que eu tenho feito particularmente há quase 10 anos ou mais. Eu acho que não dá para ser hipócrita porque é muito difícil trabalhar nesse ambiente do futebol brasileiro, né? Aqui a gente tem ali pressão de torcida,
tem pressão em rede social e tal, mas você tem zero pressão no seu ambiente de trabalho, zero pressão na rua. Eu nunca vou deixar de ir ao supermercado se a gente perder 5 jogos seguidos. Eu nunca vou deixar de ir com tranquilidade no meu ambiente de trabalho, porque aqui existe respeito, né? Existe respeito e assim, a cobrança existe, coisa que acontece com muita gente no futebol brasileiro, né? Perfil falso em rede social, isso aí a gente está acostumado e tira de letra também, é só não olhar, né? Porque sempre vão Uhum. criticar. A pressão maior que a gente sente, que eu sinto no meu caso, é comigo mesmo, né? Assim, eu quero entregar alguma coisa boa para fazer um bom trabalho, ser reconhecido, mas antes mesmo de ser reconhecida, cara, eu quero estar aqui, eu quero ser campeão, eu quero montar um time bom. Eu acho que todo dirigente pensa igual, né? Não é uma questão individualista ou egoísta, mas você está fazendo um trabalho, você quer fazer o seu trabalho bem feito. É difícil responder a pressões externas, e eu acho que a melhor maneira de você fazer isso é comunicação. Comunicação não é reunião com a torcida organizada no treino ou no aeroporto. Comunicação é comunicação transparente do clube, finanças, CEO, enfim, o clube prover a torcida com informações, não com detalhes de balanço, nada disso, mas assim, ó, chegou uma SAF nova, ó o que está acontecendo aqui. Não esperem que a gente vá para a Libertadores, que a gente vai ser campeão. A gente precisa arrumar a casa, a gente vai tentar fazer um bom trabalho. A gente tem um cara aqui agora, um executivo, um treinador e tal, que vão, dentro das nossas possibilidades, fazer o melhor trabalho possível. Então, eu acho que comunicação e um pouco de, de acreditar no trabalho mais do que nas questões internas, né? Se continuar o resultado errado, eu acho que a gente vive de resultado no futebol também. Mais uma vez, usando a palavra hipócrita, eu não posso ser hipócrita de achar também que perder 10, 15, 20, 30 jogos seguidos ou coisa parecida vai sustentar um trabalho, porque realmente está mostrando que o trabalho está sendo muito mal feito e não vai ter solução a não ser trocar executivo ou trocar treinador. É. Ricardo, você foi campeão tem pouco tempo, né? Na Espanha aconteceu um caso interessante que, assim, o Barcelona nos últimos anos, né, durante um tempo, ganhou tudo, né? Sempre achou que o ideal era ele sempre ficar renovando e reconhecendo os atletas que eram campeões ali, né? Hoje é um clube extremamente endividado, com uma baita dificuldade, né? E ver o Real Madrid ao lado, com a filosofia totalmente diferente, que não são apegados aos campeões, né? Esses caras ali no máximo vai ter uma estátua no clube e ser reconhecido, né, na história do clube. E o Florentino Pérez faz isso assim tranquilamente, Tranquilamente. né, oxigena o elenco dele sempre, mantém todo mundo sempre querendo ser campeão, né, o elenco. E no Brasil, eu vejo que os times eles vão muito por esse lado do Barcelona, né? O time é campeão, você quer renovar e se aumenta o salário do jogador, vai girando uma bola de neve aquilo dali. Você quer manter os seus campeões. Eu, às vezes, também esses caras até saem, mas depois de anos, todo mundo quer que eles voltem, porque eles foram campeões, você tem aquele pensamento, pô, aquele cara deu certo, foi campeão e tudo. E você foi campeão agora há pouco tempo, né? Você acha que esse vai ser o seu maior desafio agora, nessa gestão, com o seu elenco de vaidade e egos, porque os caras são campeões, isso acontece mesmo, e você conseguir fazer essa oxigenação do seu elenco? Olha, é uma boa pergunta, Fred, mas olha, a gente já fez isso. A gente costuma fazer isso, né? Porque a gente também, de novo, né? O pensamento é sempre o clube em primeiro lugar, né? O clube, a gestão, o trabalho. A gente foi campeão, salvo engano, 4 ou 5 titulares da final da Copa não estão mais no clube, né? Foram ou vendidos ou a gente simplesmente não renovou o contrato porque entendia. Enquanto você falava, eu até abri aqui para ver. Na Uhum. verdade, o elenco da final tem mais jogadores que sequer estão no clube hoje. Tem quase 8. A gente trocou, acho que a gente vendeu 10 e contratou 11 jogadores no final do ano passado nessa janela, porque pensando ao contrário desses clubes que você estou um pouco mais aí alinhado com o Real Madrid, né? Se eu tenho a audácia de me alinhar com o Real Madrid em alguma coisa, seria nesse Uhum. pensamento, é que a gente fez uma renovação grande. Eu acredito que o título deu crédito para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, e parte do nosso trabalho é uma renovação constante do elenco realmente. A gente tomou uma decisão que foi dura para a gente. Para mim, pessoalmente, foi muito dura, porque era um jogador que eu adorava e continuo adorando, e sou muito próximo dele até hoje, que é o Nani, Uhum. português, campeão pelo Manchester United, campeão da Eurocopa e tal, que foi talvez um dos jogadores mais importantes do nosso time aqui entre 2019 e 2021.
Foi um jogador que, pela primeira vez, botou o time nas costas e fez o time competitivo dentro da liga, e a gente conseguiu para os playoffs e tal com ele. E a gente decidiu por não renovar ele e trazer um jogador de 21 anos no lugar. Sem nenhum marketing, um jogador não conhecido do grande mercado, então, que é o Facundo Torres, que jogou a Copa pelo Uruguai, hoje na seleção uruguaia e tal, foi a Muito bom cara do nosso Ótimo jogador. título jogador. no passado, um ótimo jogador, foi a cara do nosso título, foi o MVP, né, que eles chamam aqui da Copa no passado, mas é uma decisão dura de não renovar com esse tipo de jogador. E ano passado, jogadores que eram aqui grandes nomes do nosso time também não renovaram. Júnior Urso, Alexandre Pato, caras que eu adoro pessoalmente, foram grandes exemplos aqui pra gente. O Pato, inclusive, é um cara que sempre gera muita crítica, gera muita atenção, porque tem essa fama de lesão com a gente, um cara extremamente profissional, grande exemplo para molecada e tal. De novo, ele não era um jogador designado aqui do clube, né? Não era uma das estrelas do nosso clube. Tudo é expectativa e contexto. Ele veio para ajudar. Como eu acredito, ele está indo ele voltou para o clube dele agora para ajudar. Nesse contexto, ele vai ser muito importante. E foi aqui para a gente também. Mas a gente decide por não renovar com ele. Então a gente costuma realmente pensar num projeto em ciclos de 2, 3 anos do elenco. Não mais do que isso. Depois de 2, 3 anos, você começa a ver aí indicadores de que você precisa mudar, de que você precisa motivar, reciclar, independentemente de quem seja. Obviamente, se há um investimento grande no jogador, você vende. Se você não consegue uma venda importante, você acaba indo por outros caminhos. Mas essa é a nossa política também. Eu acho que o Real Madrid está completamente certo, porque principalmente com o cheque em branco que eles têm, você consegue renovar o elenco sempre com os jogadores de qualidade igual, parecida ou melhor até, né? No nosso caso, o desafio é grande, mas a gente vai por essa linha também. Eu acredito muito nisso. Não existe o grande sinal de gratidão ao jogador é a plataforma que você dá para ele desempenhar bem o trabalho dele, conseguir conquistar os títulos para o clube e para ele também, né? O título ninguém vai apagar. O que o Nani fez aqui no nosso clube, ninguém nunca vai apagar. A gente vai fazer uma estátua para o Nani, ele vai ser reconhecido sempre como um dos maiores jogadores da nossa história. Mas simplesmente não fazia sentido para a gente, para o nosso projeto esportivo, manter mais tempo. Então, são decisões que doem, mas que você tem que fazer em respeito ao trabalho e àquilo que você planejou. Fantástico. Até aproveitando o gancho aí de citar grandes jogadores, né? Quando você conversa com um torcedor, fala de MLS, né? No senso comum, muito torcedor que não acompanha de perto vai pensar logo em grandes jogadores midiáticos até, em talvez ali em fim de carreira ou depois de encerrarem um ciclo na Europa. E a gente já viu grandes jogadores que já passaram pela liga nessa situação, nesse contexto. Você acha que estrategicamente, falando de marketing, falando de mercado, esses jogadores, e aí é impossível deixar de comentar a chegada do Lionel Messi na liga agora, que deve cair Quem? como um meteoro, né? E é impossível deixar de comentar, e a minha pergunta é, se Claro. estrategicamente esse tipo de jogador, esse tipo de contratação ainda faz sentido, pensando nesses outros detalhes, marketing, comercial, enfim. E se esse jogador acaba servindo também como um para-raio de atenção e holofote para outros jovens jogadores que podem ser potencializados e que vão jogar ao lado desses grandes craques? Não, a pergunta é muito legal, porque eu acho que o jogador de nome acaba sendo para-raio sempre, né? Em qualquer liga, em qualquer time. É importante você ter na sua espinha dorsal jogadores mais experientes, já de algum nome, ou na carreira, mas principalmente dentro do seu clube, e você consegue ali criar um ambiente onde você tem a proteção aos mais jovens e mais tranquilidade para os outros. Agora, o Messi acho que está um pouco fora dessa questão aí, porque o Messi é um dos poucos jogadores do mundo que qualquer clube do mundo gostaria de contar com o Messi, né? Então ele você pode dar o tique ali na caixinha de marketing sem dúvida nenhuma, mas o Messi vai dar um tique ali em todas as caixinhas, né? Esportivamente, né? Ele não vem assim. Ele acabou de ganhar uma Copa do Mundo. Há 6 meses atrás ele carregou um time, bom, não é um time excelente da Argentina Exato. ao título mundial, né? Então é um cara que a primeira reação que eu tive foi excelente para a liga, traz muita atenção para a nossa liga que está querendo crescer, está querendo cada vez mais participar do mercado global do futebol. Do ponto de vista técnico, adorei também, porque
não existe fracasso contra o Messi, né? Então, se ele for muito bom contra a gente, normal, paciência, né? Se a gente conseguir ir muito bem contra ele, maravilhoso, melhor ainda, é o que a gente vai buscar. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade ali para os nossos volantes, para os nossos zagueiros mais jovens e tal, aparecerem para o mundo e tal, porque obviamente é um jogo que muita gente vai acompanhar, muita gente que normalmente não acompanharia vai acompanhar, né? Um clássico aqui da Flórida e tal. Mas a liga mudou muito, né, recentemente, né? Eu acho que ali dos idos de 2015, 16, 17 chegaram aí Pirlo, Lampard, Gerrard, Schweinsteiger e tal, e não conseguiram ter aqui na liga desempenho perto do que era esperado, né? Chamaram alguma atenção no marketing, mas a cultura do torcedor americano já está mudando, no sentido de que se você puder combinar as duas coisas igual o Messi combina, é maravilhoso, igual o Nani combinou pra gente, é ótimo. O Nani veio pra cá com 31 anos, né? Eu não considero um jogador em final de carreira, né? O futebol mudou muito. O Messi tá vindo com 35 e não acho que eu acho que o Messi vai jogar aí pelo menos mais 3 anos em alto nível, até a Copa do Mundo, talvez, aqui dos Verdade. Estados Unidos. Mas você conseguir casar os dois é a melhor coisa do mundo, mas a gente sempre vai pensar primeiro no lado esportivo. Eu acho que eu falo por mim e por quase todos os meus colegas aqui, executivos da liga. A primeira coisa é o desempenho esportivo. Se o jogador entregar para você mais coisas, melhor ainda, né? A gente não tem no clube hoje nenhum jogador de grande apelo midiático, mas a gente conseguiu, sem nenhum jogador de apelo midiático, ter os nossos melhores resultados dentro de campo nos últimos anos, porque era parte do nosso trabalho. Se a gente conseguir assinar alguém que nos dê os dois, não é todo mundo, não é todo mundo que consegue trazer um Messi ou um Ronaldinho Gaúcho, né? Para repetir aí, que eu tô toda hora olhando para essa camisa linda aí que o Fred tem dele aí atrás. Não é todo mundo que consegue isso, né? Eu adoraria ter um Ronaldinho aqui com 32, 33 anos, as pessoas pensando que ele tá em fim de carreira, eu falo, mas tá com 33 anos, pode vir. E o Messi é a mesma coisa. A liga mudou, né? Há mecanismos na liga, né, para tentar explicar de maneira muito rápida, porque é muito complexa. Todos os times, é uma liga que preza pela paridade, né? Pela paridade, igualdade competitiva, né? Então você tem que fazer realmente um bom trabalho de scout e um bom trabalho técnico para se diferenciar, porque quase todos os times investem ou têm o mesmo dinheiro para investir, uns investem mais, outros investem menos. Então é como se é como se você tivesse, para usar um número aqui para facilitar a conta, 10 milhões de dólares para investir no seu time. E aí entre jogador, transferência, salário de jogador, transferência e comissão de agentes, né? Então com esses Só 10 uma milhões dúvida. É parecido com o que é feito na NBA, por exemplo? A é muito lógica? parecido com o que é feito na NBA. Ele tem uma única diferença, talvez eu não entendo tanto do NBA, mas a diferença da MLS é que todo mundo tem o mesmo orçamento para gastar, o mesmo dinheiro para gastar, só que você tem a possibilidade de trazer 6 jogadores, nos quais basicamente você pode gastar o que você quiser em transferência nesses jogadores. Dos 6, 3 você tem limite salarial, 3 você não tem limite salarial. E esses jogadores, dentro dos 10 milhões, cada um deles conta com um valor que não é o valor da transferência. Então, o Messi, dentro dos 10 milhões, ele conta com 500 mil para o Miami. E o Miami tem o Messi mais 2 jogadores assim. E aí o Miami tem outros 3 jogadores, e qualquer outro clube, a gente tem no caso, outros 3 jogadores, que você também pode gastar o que você quiser de transferência. Ele tem um limite salarial, ele obrigatoriamente tem que ter menos de 21 anos. Tem que ser sub-22. Então, são mecanismos que a Liga criou para rejuvenescer a Liga, né? Melhores diretores esportivos, mais investimentos, as categorias de base estão ficando melhores, as categorias de base melhores estão fazendo com que os jogadores tenham aspirações esportivas mais do que aspirações de estudarem em alguma universidade e tal, e seguirem o caminho acadêmico. Então você melhorou todo um ecossistema aqui do futebol americano que acabou rejuvenescendo os clubes, e os clubes hoje também precisando participar do mercado global, vender jogadores, não para os donos aqui são todos bilionários, né? Não necessariamente precisam vender jogador para reinvestir o dinheiro no clube ou porque precisa fechar conta, não, mas quer comprar jogador e vender para realmente mostrar para o mundo, ó, a MLS hoje participa do mercado. A gente vende jogador para Espanha, para Inglaterra e tal. A gente tem a venda mais cara de um jogador da história da MLS, de um jogador vindo da universidade. A gente elegeu um menino com 20 anos de idade na universidade há 3 anos atrás, ele foi vendido para o West Bromwich na Inglaterra, na maior venda da história da MLS nesse quesito. Então, a Liga rejuvenesceu muito. Eu acho que a gente ainda vai ver casos de jogadores mais para o final da carreira, e aí eu estou falando desses
O Busquets foi para o Miami agora, aí eu acho que vai um pouco mais de marketing do que o esportivo, mas dependendo de quanto você está pagando no jogador também, se ele te entregar, novamente, expectativa e contexto, né? Se ele te entregar o que você está esperando, não vai esperar que o Busquets seja o Busquets de 2010, 2012, 2015, né? Se ele for o Busquets que vai te entregar ali, pô, vai jogar 15 jogos, 20 jogos, vai ganhar um salário mínimo ali e tal, ele vai te ajudar em questões de liderança, de exemplo para molecada e tal, isso tem um valor também, né? A gente costuma fazer isso no Brasil, pagando muito dinheiro para esses caras fazerem isso, né? E acabam tendo vários exemplos de jogadores que não conseguiram ter esse desempenho porque a expectativa era que era o mesmo jogador de 38 fosse aquele cara que tinha 23 quando estava no seu time. Não é. E a gente geralmente paga a mesma coisa ou mais para ele retornar, igual o Fred tinha falado antes. Se você fizer uma coisa bem feita ali, você pode trazer ele de volta, mas cada um tem o seu. Dentro do valor atual do jogador, na cotação atual, né? Não a cotação. Não na alta. Uhum. Ô, Ricardo, eu queria só que você explicasse, a gente vai chegando para o final, mas tem duas situações legais na Major League que eu queria que você explicasse um pouco para a torcida brasileira, que eu acho que quase ninguém imagina, né? Que é aquela que eu sei porque eu estou aqui, né? Aquela Discover List, como que Isso é muito legal. funciona, é, e aquela questão dos estrangeiros também. Então você tem tantas vagas de estrangeiro, mas você pode vender essa vaga sua para um outro clube e tudo. É. Só para a torcida entender um pouquinho, porque a Major League ela tem esse jogo dentro de campo, mas ela tem um jogo muito legal também fora de campo, né? E torna o papel do executivo mais importante ainda nesse processo todo, né? O jogo mais legal é fora de campo, porque o problema do futebol é que a gente joga, e aí ganha, perde, aí é um problema, cara. Porque não jogar seria Uhum, maravilhoso. Você faz todo o trabalho, tem a resenha, você faz o trabalho, assiste jogo e tal, maravilhoso. uhum, Mas brincando, né? Obviamente, o trabalho fora de campo é legal daqui porque essa questão da lista da Discovery List, né? A lista de descobrimento de jogadores ou algo parecido, mas a Discovery List é um mecanismo. A MLS tem um software, né? Que cada executivo tem acesso, tem sua conta lá. É um software próprio da liga onde cada time pode botar nessa lista nome de 7 jogadores, onde você passa a ter a prioridade de negociação sobre esse jogador acima de qualquer outro time da MLS, né? É um mecanismo interno. Então, o que isso quer dizer, né? Então, eu vou lá e acho que tem uma oportunidade da gente trazer, para ficar no mesmo exemplo, não falar de nenhum nome atual, a gente tem uma oportunidade de trazer o Ronaldinho para o Orlando City. Então, eu vou botar o nome do Ronaldinho nessa lista. Depois de 24 horas eu recebo uma comunicação da liga se eu sou o número 1 a ter o Ronaldinho na lista ou se eu sou o número 5, por assim dizer, né? Se eu sou o número 1, só eu posso negociar com o Ronaldinho. Se o Miami quiser contratar o Ronaldinho, o Miami pode até falar com o Galo sobre o Ronaldinho, mas eu vou ter prioridade. Então, para o Miami oferecer um contrato ao Ronaldinho ou uma transferência ao Atlético, o Miami tem que negociar comigo o direito de falar com o Ronaldinho. Se eu não quiser abrir mão do meu direito de falar com o Ronaldinho, eu não preciso. E a Liga fez isso para evitar leilão. uhum, Agentes, jogadores e tal, que falam com um clube, falam com o outro, pede 10 aqui, 15 para o outro, fecha por 25 para o terceiro. Então, para evitar isso, cara, quem quer o Ronaldinho? Você quer o Ronaldinho, beleza, você vai negociar o Ronaldinho. Só quem quiser negociar com o Ronaldinho vai negociar com você. E a gente vai ter uma negociação interna pelo direito de negociar com ele. Não quer nem dizer se é o direito de assinar, né? Então, muitas vezes, por exemplo, se eu não tenho interesse nele, não tenho espaço para ele aqui no meu time hoje, no meu orçamento e tal, eu vendo pro clube rival o direito de negociar com ele por um valor em dólar que entra no meu orçamento, não é dinheiro que entra no bolso do dono, é um dinheiro que entra no orçamento do clube. E aí com gatilhos, né? É como se fosse um contrato de transferência normal. Se o Ronaldinho assinar com você, você me paga mais tanto. Se ele fizer tantos gols, você me paga mais tanto. Isso tudo dentro de um direito de negociar com o jogador, né? É uma coisa bem interessante. Já tiveram um caso aqui do nosso departamento de scout que eu falei que é muito bom. Sou suspeito para falar, obviamente, da gente botar o nome de jogador na lista que a gente nem tinha interesse, mas a gente sabia que alguém poderia ter interesse. Então a gente identificava que, ó, eu acho que o Miami está precisando de um lateral esquerdo. Eles estão ali, tem um scout deles que mora ali na Argentina, tem um moleque ali do Argentino Júnior que tá bom pra caramba, que pode ser que venha. Então bota ele na lista aí, vamos ver. E a gente vai, negocia e pega o dinheiro no jogador que a gente não tinha inicialmente interesse, mas jogando com as regras da liga, a gente consegue ter mais orçamento para contratar jogador. Isso é uma coisa muito bacana. E outra coisa bacana é que se eu coloco o nome do jogador e eu sou o número 2, número 3, eu vou ter que negociar com o número 1.
o direito de o time que tem o número 1, que está no número 1 dessa lista para determinado jogador. E existe uma outra coisa bacana que é, se eu colocar o Ronaldinho na minha lista hoje e o Miami colocar hoje também, depois de 24 horas você recebe a comunicação da liga e o time que tem direito a negociar com o Ronaldinho, não importa o horário que você colocar, o que importa é o dia, é o time que está atrás, está mais abaixo na tabela, pela questão da igualdade de competição. Então a liga, como conceito, é melhor que o Ronaldinho vá para o Miami, que está em último lugar, que é onde o Miami está hoje, do que ele vá para o Orlando City. Então, para tentar melhorar o nível de competição do Miami, para que ele consiga brigar lá em cima também e deixar a liga mais competitiva como um todo. É uma coisa bem interessante. Qual que foi a outra pergunta, Fred? Esqueci. Sobre a questão dos estrangeiros, que tem as vagas dos estrangeiros, você também pode fazer uma jogada aí, né? Que é uma coisa bem parecida também. Você tem vaga para 8 estrangeiros, e aqui nos Estados Unidos tem o residente fixo, né? Dos Estados Unidos tem uma categoria de visto aqui que transforma o jogador no jogador doméstico. Então, 8 estrangeiros não quer dizer que os outros 22 jogadores do meu elenco são americanos, né? A gente tem jogadores aí que já possuem residência fixa, estrangeiros que possuem residência fixa nos Estados Unidos que não contam como estrangeiros, mas você pode vender e comprar vaga de estrangeiros também. Então, eu tenho 8 estrangeiros, eu vou contratar o 9º estrangeiro, eu vou e negocio com o Miami uma vaga de estrangeiros que eles têm sobrando, eu passo até 9, eles passam até 7. Então é um mercado também que você pode utilizar. Tem times na liga que tem por conceito ter só jogadores domésticos e eles vendem as 8 vagas de estrangeiro, ou 5, ficam com 3 estrangeiros, e ao vender 5 vagas de estrangeiro, eles conseguem ter um bom aumento no orçamento de salário de transferência deles para focar o dinheiro de contratação deles nesses 3 estrangeiros que eles têm, ou para contratar jogadores domésticos melhores. É uma estratégia muito válida também. Tem um caso, não vou citar o nome do time, porque eu não sei se é público, mas a gente aqui da Liga, os executivos sabem, tem um time que acho que há 10 ou 15 anos atrás, da outra conferência, o Oeste, fez uma venda de uma vaga de estrangeiro ad eternum. Tem um time da Liga que começa toda a temporada e para sempre começará com uma vaga de estrangeiro a menos. E tem um outro time da Liga também, da Conferência Oeste, que sempre vai ter uma vaga de estrangeiro a mais que todos os outros. Porque eles fizeram um acordo há anos atrás, por algum valor, que eu não sei qual é, e foi uma venda para sempre. Eu te vendo esse direito para sempre. Então, tem um time da Liga que todo ano, eu espero nunca trabalhar nesse time, porque deve ser uma dificuldade grande, começa com jogadores, com uma vaga de jogador estrangeiro a menos. São mecanismos aqui muito que as pessoas olham de fora e falam, pô, isso parece videogame, né? Parece que você está jogando ali um Championship Manager, essas coisas que você faz ali, mas tudo com um background, né? Com uma ideia geral da liga de competitividade, igualdade de competitividade para todo mundo, de igualdade de competir para todo mundo, e também você premiar quem de fato está fazendo um bom trabalho, né? Porque você não vai ter aqui nunca o time que está investindo 500 milhões de dólares em contratação e o cara que está investindo em porque não tem o dinheiro. Não, você tem mais ou menos, você parte todo mundo da mesma base. Se você tem oportunidade de contratar o Messi, eu tenho de contratar o Beltrano, que não está na altura do Messi, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso aqui com isso, mas a gente vai estar mais ou menos parecido ali. Você vai ganhar de mim ali em 2 ou 3 contratações onde você vai botar mais dinheiro. Não vai ser no seu elenco inteiro, não vai ser no seu centro de treinamento, no seu estádio. Existem regras aqui também mínimas de condições para estádio, para CT e tal, que os clubes devem seguir. Então, todo mundo mais ou menos tem a mesma estrutura, todo mundo mais ou menos tem a mesma coisa, e aí você vai se diferenciar com, obviamente, boas contratações, bom desempenho, bom treinador e tal. É uma escola muito legal por isso, né? Então, você aprende aqui a tentar contratar melhor do que em outros lugares, minimizar erros de contratação. Não estou falando contratar melhores jogadores, porque tecnicamente a liga ainda não está à altura das melhores ligas do mundo, talvez. Mas você faz o trabalho é melhor feito, na minha opinião, nesse sentido. E você tem, como a gente conversou, do respeito ao dinheiro do dono, porque você tem a figura do dono muito presente, né? E você tem muita responsabilidade em relação a isso também, óbvio. Mas outra coisa curiosa que eu até contei outro dia é que nessa coisa das diferenças dos donos e tal, que os clubes são muito parecidos, existe uma regra na liga que é diferente da NBA e da NFL, por exemplo, que são as mais conhecidas, que
A gente, até antes da pandemia, a gente voava em voo comercial, né? Para todo jogo fora de casa, voava no aeroporto normal, em voo comercial. A pandemia veio, a gente começou a voar fretado, a liga começou a fretar aviões para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente manteve, né? Porque isso melhora a qualidade de vida de todo mundo que está envolvido no jogo, com a quantidade de viagens que a gente tem, ainda mais nesse país aqui, né, Fred? Pô, a gente na semana passada, acho que a gente jogou fora, a gente jogou em Boston no sábado, quarta-feira a gente jogou em casa contra o Philadelphia na Flórida, e no sábado a gente estava em Seattle, do outro lado dos Estados Unidos, com outro fuso horário, outro clima, assim, é uma coisa de louco, né? São 6 horas de voo. Você pensar em 6 horas de voo e fuso horário dentro do seu próprio país, assim, fuso horário de 3 horas é uma coisa de louco. 3 ou 2 horas, mas a liga não permitia, até os voos fretados, que os clubes pudessem ter aviões próprios. Então tem donos aqui de clubes da liga que são absolutamente bilionários, que poderiam facilmente comprar um avião para o seu clube, pintar o avião com a cor do clube, igual acontece na NBA e tal, mas a liga não permitia porque entendia que isso era uma vantagem competitiva. Então, se o dono A não pode comprar ou não quer comprar um avião, o dono B também não pode. Todo mundo tem que partir da mesma base. Então, agora, como todo mundo freta voo, a coisa não que liberou para comprarem avião, mas está todo mundo igual. Todo mundo está tendo a mesma vantagem competitiva de ter, entre aspas, seu próprio avião, ainda que não seja seu. Mas é o conceito da liga de igualdade para todo mundo, que é bem bacana. É um país capitalista, mas a liga acaba nesse ponto aí sendo um pouco socialista, por assim dizer. Socialista. Bacana. Oi, Ricardo, a gente vai chegando já pro final. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar, assim, que vai ser um pouco aí futebol, soccer, né? Os Estados Unidos e o Uhum, nosso brasileiro. O futebol brasileiro está caminhando aí para ter uma liga, né? uhum, E vários clubes em processo de virar clube empresa, de virar SAF. Eu imagino que nesse momento hoje, o futebol brasileiro ainda não é algo que enche os olhos de executivos igual você que está fora do Brasil, exatamente por essa questão de organização da liga, de profissionalismo do clube, você ter uma segurança de desenvolver um trabalho e tudo. Mas você acha que esse caminho que o futebol brasileiro está tomando, está levando, a criação da liga, da SAF, daqui uns anos ele começa a ser atrativo para esses profissionais que estão, os brasileiros, né, que estão fora do Brasil? O que você acha sobre isso? Fred, a gente que está fora do Brasil, aí aqui na Liga, eu, o Muzi, que trabalha comigo, o Zanota no Dallas, o Bruno no San José, a gente não cresceu assistindo o Los Angeles Galaxy contra Columbus Crew no fim de semana, né? E eu Uhum, digo isso sem nenhuma conotação pejorativa, obviamente, porque é uma liga aqui onde a gente está inserido, que tem tudo isso que você falou, de organização, de estrutura, de oportunidade de fornecer tempo de trabalho, mas é uma liga que ainda não tem cultura de jogo como a gente tem em outros países da América do Sul e da Europa, né? Então a gente cresceu assistindo esses outros campeonatos, então todo mundo tem o sonho de criança de jogar num grande clube da Europa no final, em algum momento da carreira. O executivo também te garanto que tem que trabalhar num clube europeu. E a gente que está aqui fora, obviamente, trabalhar num clube brasileiro grande também, um clube de massa, e participar do que é o futebol brasileiro é uma coisa que chama atenção, porque é algo que está no nosso coração, é algo que está dentro da nossa cabeça, porque a gente cresceu com isso. uhum, Eu não acho que hoje é o cenário ideal para você trazer alguém, não trazer alguém de fora, mas acho que é quem está de fora, olha para o cenário do futebol brasileiro hoje e fala, pô, não é eu vou para ir para quê? Eu tive uma oportunidade há um tempo atrás de trabalhar no futebol brasileiro num grande clube e em um mês eles contrataram e demitiram um executivo. Em um mês a minha mudança não chega no Brasil. é, E todo mundo tem, e eu tenho família, esposa, filhos e tal, então é uma coisa que nos traz um pouco de insegurança realmente, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional óbvio, mas do ponto de vista pessoal também. E eu acredito que as SAFs e a Liga são a única saída para o futebol brasileiro. Isso sendo feito, não acredito que há liga no mundo que consiga competir com a nossa. É o melhor lugar de futebol do mundo no geral. É a melhor cultura futebolística, os pontos positivos, para mim, no mundo, em todos os lugares que eu já fui. Eu nunca senti o que eu sinto nos estádios brasileiros, a paixão que o brasileiro tem, o talento, a competitividade. A gente é um time que. A gente é um país onde a gente tem o quê? 15 times grandes, 12, 13, Clube dos 13, mas tem mais. Assim, tem clubes muito tradicionais, a gente tem verdadeiras instituições dentro do nosso futebol que
não se comparam com outras instituições ou com outros clubes do futebol mundial que a gente assiste na televisão e acha maravilhoso porque é um show bem feito, porque o time da Premier League e tal. Cara, o futebol brasileiro tem times assim tão velhos ou tão antigos quanto os da Premier League, com muita história boa para contar dentro e fora de campo, muita cultura boa de futebol. Eu acho que se a gente estruturando, a gente tem possibilidade, não sei de ser uma Premier League, mas a gente tem possibilidade de ser uma das melhores ligas do mundo, sem sombra de dúvidas. Tecnicamente, eu acho que a gente já é uma delas. Pouco se fala nisso, né? Mas é uma das ligas mais difíceis de se vencer no mundo. Uhum. O futebol brasileiro. A MLS é muito difícil também, né? Tecnicamente, muito diferente da Liga Brasileira, mas é muito difícil de vencer na MLS pelo formato da liga, né? Você tem a temporada regular, aí playoff, aí um jogo só de playoff, não tem ida e volta, então a aleatoriedade está muito presente aqui, né? Para deixar mais emocionante, a aleatoriedade está muito presente aqui, então a gente minimiza risco, mas a Não aleatoriedade está basta aí. ser regularmente bom, né? Não basta ser regularmente bom, você tem que ser bom e contar com outros elementos de sorte também, porque às vezes é um jogo de playoff. Você tá num dia ruim, você teve 364 dias bons, você tá num dia ruim, você perdeu o campeonato. Exato. É muito duro, mas eu acho que o futebol brasileiro vai sempre ser atrativo para qualquer executivo, principalmente brasileiro, fora do país, né? Por um motivo que eu falei, a gente cresceu aí, vivendo aí, a cultura daí, eu pelo menos, cresci em estádio, cresci acompanhando tudo, todos os programas televisivos e todos os jogos e todos os clubes. Eu sou um cara maluco, tenho o meu time do coração, mas eu acompanhava todos os clubes, eu sei a história de todos os clubes e apaixonado pela história de vários clubes do futebol brasileiro e respeito muito muitos deles, ou quase todos deles, obviamente. Não tem por que não ir trabalhar no futebol brasileiro. O único motivo é esse, onde a gente está inserido hoje em clubes associativos em uma liga que não é liga. Você dando Uhum. segurança para o profissional trabalhar e dando tempo, eu acho que lidar com torcida, lidar com pressão são coisas naturais que a gente já está um pouco acostumado, mas que vão ser simplesmente consequência de estar aí. Tendo respaldo e tendo um trabalho bem feito, não vejo por que no futuro isso não ser uma realidade que interesse a quem está fora. Fantástico. Show de bola. E aí, Perfeito. Vitão? Eu encerrei minhas perguntas aqui. Queria só agradecer mesmo, Ricardo. É uma aula, né? Porque a gente tem poucas oportunidades de discutir essas coisas no futebol brasileiro hoje, da maneira com que está hoje. É muita cobrança por resultado, muito imediatismo, né? A gente quer as coisas para ontem e muitas vezes a gente esquece do processo, do quanto é importante profissionalizar todas essas questões. E é algo que a gente tem batido na tecla com o torcedor, é algo que a gente tem tentado ali coletar o máximo de informações e de conteúdos de qualidade como esse que a gente teve hoje nessa conversa, para poder esclarecer mais as dúvidas do torcedor e poder nos educar mais a respeito do futebol. É uma paixão, é um esporte, é apaixonante, é vibrante, mas também precisa de responsabilidade, precisa de profissionalismo, seriedade, de pessoas competentes. Então, acho que foi muito bacana esse papo. Agradecer aí a disponibilidade, a humildade Obrigado. também, todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, que a gente possa ter mais oportunidades de mais conversas como essa. Não, obrigado, obrigado. Foi bem bacana, agradeço. Em breve estarei aí em Nova York acompanhando o time, acho que agora mês que vem. Tomar um café com o Fred aí, comer um pão de queijo, para ele me indicar aí um bom pão de queijo Vamos combinar, no vamos Brooklyn. combinar. Fechado? Vamos Combinado? sim. Muito obrigado, viu, ô Ricardo? Essa disponibilidade que você teve de bater um papo com a gente trazer um pouco de conhecimento para a torcida, principalmente a torcida do Atlético. A gente tem alguns seguidores de outras torcidas também, né? Mas a Legal. grande massa é atleticana. Então, te agradecer aí. E boa sorte pro Orlando City, né? Na Obrigado, temporada. obrigado. Obrigado, foi um prazer Sucesso. novamente. Falar com essa massa aí é sempre um prazer, então estou sempre à disposição aí e boa sorte para vocês também. Grande abraço.